Ao menos 8 obras de arte foram danificadas após os ataques de invasões às sedes dos 3 poderes em Brasília no último domingo. E o Ministério da Cultura criou um comitê para analisar os estragos e restaurar os objetos destruídos. Além do Instituto Brasileiro de Museus, o grupo também será composto pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Então vamos conversar agora ao vivo com o novo presidente do IPHAN, Leandro Grass, ele que foi anunciado ontem pela ministra Margarete Menezes. Leandro, muito bem-vindo, muito bom dia. Obrigada por atender nosso convite. Eu que agradeço, Carol, Basília, todos os espectadores da CNN, prazer estar aqui com vocês. Bem, Leandro, você já assume aí com um baita desafio diante dos danos ao nosso patrimônio. Cabe ao IPHAN a intervenção nos prédios dos 3 poderes que são protegidos pelo Instituto. Os prédios eles estão passando por uma vistoria que deve ser concluída hoje, pelo menos essa era a expectativa. O que já dá para antecipar? Qual é o tamanho do prejuízo ao nosso patrimônio? Carol, o prejuízo é incalculável, porque é difícil quantificar a destruição de determinados bens, edifícios, equipamentos que têm um valor histórico para o Brasil. É óbvio que existem ali possibilidades de se calcular o quanto vai ser necessário para restaurar, mas não tem como a gente dizer qual é o valor em si, porque o valor é o valor do patrimônio. O patrimônio não tem só o valor material, ele tem o valor simbólico também. A Praça dos 3 Poderes, os prédios, os objetos, as obras de arte que se encontravam dentro dos edifícios são do povo brasileiro. E tudo foi destruído da maneira mais perversa, da maneira mais violenta que a gente possa imaginar. Ontem, sob a liderança da nossa ministra Margarete e também do nosso secretário executivo Márcio, nós estivemos lá no STF. Antes, estivemos também no Palácio do Planalto, acompanhados da Janja, para verificar de perto esses danos, essa destruição. O STF foi, de fato, um cenário impressionante. Portanto, nesse momento, os técnicos do IPHAN estão trabalhando para o levantamento, para o diagnóstico desses prejuízos, ao lado também de servidores e técnicos do STF, do Palácio do Planalto e do Congresso Nacional, de forma que nós possamos produzir um documento indicando, em parte, esse prejuízo, para que a gente já inicie o quanto antes também as ações de restauro, de revitalização. Basília Rodrigues. Obrigada, Carol. O senhor que é ex-deputado distrital aqui na Câmara Legislativa, o PV moveu um pedido de impeachment contra o governador afastado, Ibanez Rocha. Daqui a pouquinho eu vou lhe perguntar diretamente sobre isso. Mas antes eu queria saber se tem um prazo para, se vocês conseguem traçar assim, uma previsão de restauro. Quando que essas peças, esses itens históricos poderão ser trazidos novamente, reconstruídos para o patrimônio público? Ainda é difícil, Basília, precisarmos uma data, um dia, um mês, porque ainda está sendo feito o levantamento. Haverá uma grande cooperação entre o Ministério da Cultura, os palácios, as direções dessas instituições, junto também com vários parceiros, vários outros organismos até internacionais. A Unesco está participando, está acompanhando todo o processo, para que então a gente defina essa agenda de reconstrução. Então, nesse momento não dá para dizer quando que vai ser concluído todo o restauro. Agora, de fato, vai dar muito trabalho. Nós temos ali materiais, edificações que são hoje, inclusive, até difíceis de se reencontrar. Então, vai demandar muito esforço técnico, tecnológico, para que a gente consiga, de uma maneira, restabelecer a identidade desse patrimônio, suas características, da forma mais original possível. Agora, de fato, a gente está vendo as imagens aqui, das edificações, do que foi destruído. Eu digo que não foi apenas um ato destrutivo, não foi apenas um ato de quebradeira, de vandalismo, foi um ato de violência profunda, porque quando nós entramos, especialmente no STF, foi possível ver o nível de agressividade que estava ali naquelas ações. Eles tentaram incendiar a sala da ministra Rosa Weber, eles tentaram, de alguma maneira, fazer o que fosse possível para deixar sua marca de perversidade dentro daquele espaço. Então, cenas muito tristes, lamentáveis para a história do Brasil, mas nós não vamos perder a memória de vista. Assim como outros países, nós vamos utilizar esse episódio para que não se repita, para que as atuais e futuras gerações entendam o que aconteceu e tudo não se repita. Essa também é uma intenção de todo o Ministério da Cultura, do IPHAN, para que a gente construa também uma memória a respeito desses episódios lamentáveis.
Pois é, Leandro, desculpa, Basília, só para aproveitar aqui o gancho do Leandro, que ele traz para a gente essa construção da memória, foi algo inclusive que vimos nos Estados Unidos com a invasão do Capitólio. Naquele processo de restauração, algumas marcas foram deixadas para lembrar a tragédia que foi aquela invasão. Quando a gente olha aqui para o Brasil, ontem a ministra, ao seu lado, ela falava na construção de um memorial. Essa é a ideia, é preservar a nossa história, é lembrarmos desse episódio lamentável, desse vandalismo. Como vai se dar esse trabalho? Onde será construído esse memorial, por exemplo? Carol, infelizmente o Brasil, ao longo do tempo, não fez memória às suas tragédias. Nós não fizemos a devida memória à escravidão, à ditadura militar e, infelizmente, o processo de educação histórica e também de educação patrimonial, para que as pessoas entendam a importância de cada lugar, de cada expressão cultural, foi muito precária. Então é nesse momento que a gente vai, sim, fazer um esforço muito grande para que tanto esse episódio quanto outros da história brasileira possam ser colocados dentro da cabeça das pessoas como pontos importantes da nossa civilização, mas que devem ser entendidos não como algo a ser celebrado ou exaltado, como infelizmente os apoiadores do bolsonarismo ou os bolsonaristas fazem com a ditadura. A memória é o exercício de recordar, mas ao mesmo tempo de frisar valores. Quando nós vamos a determinados países, como na Alemanha, e lá, ao entrar no memorial nazista, está uma placa dizendo isso tudo que está escrito aqui, relatado, é para que não se repita, é um processo educativo. Nós precisamos fazer isso no Brasil, especialmente em relação a tudo que aconteceu, porque o que aconteceu foi fascista, o que aconteceu foi terrorista, foi um ato com essas características. Então, de fato, existe a previsão, a intenção para que nós tenhamos um espaço, um lugar, um centro, um museu, podemos aí chamar do que for, para que ali nós possamos reunir informações, imagens, registros de tudo que aconteceu, mas ainda também do processo de reconstrução que nós vamos fazer. Mas isso ainda vai ser construído sob a liderança da nossa ministra, com parceria, inclusive possível, com a Secretaria de Cultura do Distrito Federal, com o Palácio do Planalto, com as instituições dos três poderes. Sobre as consequências políticas, o que deve acontecer com esse pedido de impeachment contra o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, que é do MDB? O senhor, na condição de político do PV, defende este pedido. A Câmara Legislativa, exemplo de outras câmaras e outras assembleias parlamentares, ainda não voltou a funcionar. O senhor acha que existe comoção, um sentimento entre os parlamentares aqui do Distrito Federal de que Ibanez Rocha deve perder o mandato? Basília, antes de assumir o IPHAN, enquanto dirigente do Partido Verde, eu fui signatário de um pedido, assim como o deputado Reginaldo Veras, o PT também, junto com o PSOL, o PSB, há também um pedido de uma associação de advogados, todos esses já estão protocolados na Câmara Legislativa. Nós, como democratas, respeitamos o papel das instituições. Nesse momento, a instituição responsável por analisar esse pedido e definir se vai ser aberto ou não o processo é a Câmara Legislativa, em especial na figura do seu presidente, deputado Wellington, que é do MDB e que tem o papel de apreciar essas propostas, esses pedidos. Portanto, é hora de respeitar as instituições e averiguar de que maneira elas vão se comportar. É fundamental que a população também esteja atenta a todos esses passos. Atenta, aliás. Mas por que teve o pedido de impeachment? No entendimento dos partidos e de todas as entidades que entraram com os pedidos, houve crime de responsabilidade em relação a tudo que aconteceu, por parte do governador, e os argumentos jurídicos estão postos no sentido de sustentar essa tese. Agora, de fato, como eu disse, o processo para que avance depende da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Exemplo, quando há pedidos de impeachment em nível federal, depende do Congresso. A Assembleia Local vai, portanto, apreciar e definir se encaminha ou não a abertura desses pedidos. Leandro, a governadora em exercício, a Celina Leão, ela chegou a dizer que esse seria um movimento precipitado. Como é que você reage a esse tipo de declaração? Eu não tenho aqui nenhuma intenção e nem o dever de comentar as declarações da então governadora Celina, a que respeito, está no exercício da sua função, tem agora uma responsabilidade importante, ela pode interpretar da maneira como ela entender. É papel dos atores políticos se posicionarem diante dos fatos. Agora, na condição de presidente do IPHAN, o meu papel, inclusive, é estabelecer diálogo com o governo do Distrito Federal, porque nós temos que trabalhar em sintonia para todo esse processo de restauração. Então, nosso papel é acompanhar, e daquilo que for solicitado, naquilo que for cobrado
do IPHAN, nesse momento, é para essa função, para essa missão que eu estou à disposição do governo brasileiro, é para isso que eu fui convidado. Dá para entender, então, que até pelo tom das suas respostas, o senhor entende que não é hora de críticas, porque vai precisar desse apoio do governo do Distrito Federal para a reconstrução de Brasília, dessa interação entre os órgãos do governo que está com uma crise aberta e interface com o governo federal, com o governo Lula, que acusa Ibanez, acusa autoridades da Polícia Militar aqui de ter perdido o controle da segurança, até mesmo propositalmente, levando Brasília ao caos. É isso, presidente do IPHAN? Basília, a situação que aconteceu, tudo que nós vivemos, é digno de críticas, é passível de críticas e nós estamos fazendo essas críticas. O governo federal compreende sim que houve falhas na segurança. A postura dos atores, dos agentes políticos também deve ser, sim, criticada, analisada, para que a gente encaminhe as devidas responsabilizações. É o que vai acontecer e já está acontecendo nesse momento, né? Estávamos aqui agora a falar, vocês mostrando o pedido de prisão, as buscas e apreensões. Então, nesse momento, é fundamental que a sociedade também se posicione, que analise o que está acontecendo. Os atores políticos estão se posicionando, nós temos nos posicionado, mas nesse momento o meu papel institucional, o papel do governo, é tentar criar as condições mais adequadas possíveis para que a gente restabeleça a ordem e restabeleça o patrimônio. No sentido político, é óbvio que nós seguiremos, os partidos políticos da base do governo Lula seguirão acompanhando todo esse processo com muita cautela e com muito senso crítico, sim, porque nós não podemos permitir que nenhum agente político, nenhum governador, governadora, vice, secretário tenha uma postura de rompimento com a democracia, com a Constituição Federal. Então, nós vamos seguir sim nos posicionando, mas sempre também com cautela, no sentido de respeitar o transcorrer do processo adequado, daquilo que a Justiça estabelece, para que a responsabilização eventual aconteça. Leandro, na sua condição de presidente do IPHAN, o que mais te chamou a atenção quando a gente observa essas imagens que você viu de perto, os estragos provocados? E aproveito, por onde esse trabalho de restauração deve começar? Como você falou, o levantamento ainda é feito, né? A gente não pode trabalhar com prazos, mas por onde esse trabalho deve se iniciar? Haverá certamente uma ação de restauro dos edifícios. Isso é urgente, inclusive, para que haja a garantia da rotina das instituições. Nós também vamos ter uma fase de restauro das obras de arte, dos objetos que foram destruídos. Há uma parte muito importante de avaliação dos inventários, dos acervos, para descobrirmos o que foi roubado. Muita coisa foi roubada. Então, não existe em si uma ordem cronológica, uma ordem temporal, mas um conjunto de ações que vão ocorrer concomitantemente. E isso, como eu disse, não só por parte do Ministério da Cultura, do próprio IPHAN, mas também em parceria com as instituições que foram atacadas, além de outros organismos e instituições parceiras, voluntários que já se colocaram também à disposição, restauradores, pessoas que são do campo do patrimônio, da arte, do urbanismo, que estão nos ajudando nessa grande empreitada que é desafiadora. Como eu disse, porque não foi apenas uma destruição física, foi também uma afronta e uma violência simbólica contra as instituições do Estado Democrático de Direito. Falando de dinheiro, qual a estimativa inicial aí dos milhões de reais que devem ser despejados, gastos, tirados dos cofres públicos para esse trabalho de restauro? Pergunto isso ao senhor porque já nos foram apresentados itens em que um quadro valia 8 milhões, a destruição na Câmara estimada inicialmente em 4 milhões de reais. Eu conversei ontem com um artista plástico aqui de Brasília que pintou os retratos dos presidentes e ex-presidentes do Senado Federal, Carol, e cada quadrinho é estimado em 13 mil reais. Um simples quadro de uma obra pintada óleo em tela, 13 mil reais cada carinha de ex-senador que presidiu o Senado Federal. Juntando todos esses estragos, fazendo uma estimativa em recursos, em dinheiro. Quanto o senhor acha que vai ter que ser necessário para gastar nisso? Basília, é difícil de te dizer exatamente ao próximo, porque o processo está sendo feito de levantamento. Você citou aí alguns casos, né, que a gente consegue quantificar 15 mil, 20 mil, um determinado quadro, um determinado objeto, mas ainda realmente não dá para a gente estimar os valores. Só do ponto de vista
de edificação, do ponto de vista de restauro, de revitalização de vidraças, de estruturas, de paredes, de iluminação, vai dar um valor significativo. Sem contar, obviamente, as obras de arte. Nós temos ali obras de arte que têm um valor estimado acima até de 10 milhões de reais, segundo curadores, segundo artistas plásticos que já estão ali analisando esse possível valor financeiro. Mas, como eu disse, é sempre importante registrar o valor simbólico, porque não se trata apenas de um prejuízo orçamentário, de prejuízo financeiro provocado pelos terroristas. Foi também uma destruição dos símbolos, dos elementos, desde símbolos republicanos, como o brasão, que foi ali profanado, colocado no meio da praça, até mesmo símbolos religiosos, como a gente viu aí as imagens. Então, nós temos ali, por exemplo, no STF, alguns presentes, alguns objetos que foram trazidos de outros países por chefes de Estado, chefes de governo. Isso tem preço? Não tem preço. Isso não tem um valor quantificável. Isso tem um valor simbólico, tem um valor para o povo brasileiro. Essa estimativa é impossível de se fazer nesse momento, portanto, nós vamos aguardar e podem ter certeza que no momento que a gente tiver uma ideia do quanto vai custar, inicialmente vocês vão saber, mas vai ser um valor certamente bastante expressivo. A nossa história vandalizada. Leandro Graça, ele é presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, numa conversa aqui comigo e com a Basília Rodrigues. Mais uma vez, Leandro, muito obrigada e já fica aqui o convite para uma próxima conversa. Obrigado, Carol. Obrigado, Basília. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, bom dia.